E aí galera, paz para quem é de paz e sucesso para quem é de sucesso. Hoje a gente vai falar a respeito de limites, né, no relacionamento. Na verdade é respeito, né, a palavra em si, mas a gente vai falar a respeito do respeito. Mais uma vez eu estou aqui usando o meu livro, Minha Vida com Esther, Nunca Foi Sobre Nós. Eu estou na página 111, se você tem o livro aí, no capítulo que se chama O Tendão de Aquiles. Tendão de Aquiles, eu já falei a respeito disso aqui em uma outra live, onde eu falo a respeito da importância do respeito para o relacionamento, né? O respeito ele é basicamente a base de tudo aí num relacionamento, né? Um relacionamento que ele perde respeito, é como se ele tivesse uma rachadura bem lá no pezão lá do alicerce dele, né? Onde está colocando tudo a perder. Então, qual que é essa questão aí de limite e respeito, limite e respeito? A grande questão que a gente tem que colocar aqui em pauta para que você consiga enxergar a maneira como a gente vai colocar aqui é assim, imagina que você tem um círculo em volta de você. Esse círculo a gente chama de zona de integridade psíquica, tá? É a zona de integridade psíquica. O que é a zona de integridade psíquica? Esse círculo que está em volta de você é até onde você suporta. É como se fosse um limite que você estabeleceu. É claro que é um algo inconsciente, ninguém estabelece nada. Nós já somos condicionados a viver dessa forma a partir da nossa criação e a partir da nossa genética em si. Mas ok. E então eu tenho essa zona que é a minha zona, o lugar onde eu permito que as pessoas elas me acessem, né? Tem pessoas que têm essa zona de integridade menor, né? Tem pessoas que têm essa zona de integridade maior. Então o que vai acontecer aqui? Todas as pessoas elas têm um alto respeito, né? Elas se respeitam de alguma forma. A grande problemática é que muitas das vezes elas não conseguem se fazer ser respeitadas pelas outras pessoas. E quando a gente fala de relacionamento, isso é muito complicado. Porque se você não consegue demonstrar quais são os seus limites, as pessoas automaticamente, as pessoas até de uma forma irracional, as pessoas elas vão subindo em você, elas vão passando por cima de você, porque você não expressa para elas que a pessoa já está passando do seu limite, né? Você não fala, eu não admito isso que você está fazendo, você passou dos meus limites, você não deixa isso claro, né? E devido a isso existe uma dificuldade das pessoas elas conseguirem te ler. Entendeu? Se você tivesse esse círculo ali bem definido, bem desenhado, na hora que a pessoa chega ali, pisou o pezinho para dentro do seu círculo, você fala, opa, tá pisando em zona perigosa aí, hein? Mas como você não deixa isso estabelecido, isso não fica claro para as pessoas com quem você se relaciona, acaba que as pessoas elas acabam até irracionalmente ultrapassando os seus limites, o que gera o quê? Um desrespeito para você, tá? Isso é o desrespeito. Né? Enquanto você está vivendo ali com a sua zona de integridade psíquica sendo respeitada, né? Dentro daquele limite, as pessoas estão respeitando, eu não ultrapasso o limite dessa pessoa. Tá tudo bem, mas a partir do momento em que as pessoas elas começam a pisar para dentro dessa sua zona de integridade psíquica, então significa que as pessoas elas estão te desrespeitando e pior do que isso, essas pessoas elas estão te magoando, às vezes de uma forma inconsciente, às vezes sem que essa seja a intenção delas. Lembrando que a gente está falando a respeito de relacionamento, né? A gente está falando a respeito de um casal. Então um casal que se preze, um casal saudável, eles não querem se machucar, eles não querem se magoar. Então muitas das vezes acaba simplesmente pela falta de entendimento, pela falta de visão que essa pessoa passa desse limite que ela tem, que ela impõe, acaba que o outro acaba toda hora, né, ultrapassando os limites dela e essa pessoa ela vai ficar brava, ela vai se sentir mal, ela vai mil e uma coisas, por problema que ela mesma não está conseguindo estabelecer aquele limite ali que devia ser a sua zona de respeito, tá? Então, colocados aqui a nossa ilustração para que você consiga entender como é que funciona essa questão do respeito, a gente precisa entender uma coisa. Eu coloquei aqui dois indicadores, né, que eu estou tratando
como se você fosse uma pessoa que sabe que você está sendo desrespeitada, né? E você quer viver uma vida diferente disso. Você quer ser prezada, você quer ser respeitada, você quer que as pessoas entendam e respeitem os seus limites, ok? Normalmente, quando você percebe que você vive muito isso, né, que as pessoas elas não te respeitam, que as pessoas elas ultrapassam a sua linha, você sempre vive um senso de ressentimento, tá? Dois indicadores que a gente vai perceber na vida dessas pessoas é que essas pessoas elas vivem constantemente um desconforto e um ressentimento. Por quê? Porque elas fazem as coisas ou permitem que as pessoas façam as coisas com elas e depois elas ficam ressentidas. Elas ficam falando, nossa, por que eu deixei ele fazer isso comigo? Por que eu deixei ele falar isso comigo? Por que eu fiz isso que ele falou para mim fazer? Né? Ou seja, a pessoa fica desconfortável, às vezes, numa situação que ela não queria estar e que ela não precisava estar, mas pelo fato dela mesmo não conseguir se respeitar, o outro acaba ultrapassando os limites dela e colocando ela numa situação desagradável. Então ela fica se sentindo desconfortável e ao mesmo tempo ressentida, né? Por ter abraçado uma coisa que na verdade, ela não queria. Tá? E aí, mano Stephen, Deus abençoe a sua vida. Então, esses são os dois indicadores que normalmente essas pessoas elas vão arrastar aí. É o peso que a pessoa ela tem que arrastar. É aquela questão assim, existe sempre uma consequência a respeito desse ato que a pessoa vai fazer. Se a pessoa aceita aquilo que o outro está impondo sobre ela ou pedindo para que ela faça, ela vai receber essa consequência, né, de muitas das vezes viver uma frustração, de eu não devia ter aceitado, eu devia ter falado que eu não queria, eu devia ter falado que eu tinha outra coisa para fazer, ou eu não devia ter admitido isso que ele fez contra mim. Né? Então tem essa questão que a pessoa ela fica ressentida. Para quê? Para evitar o conflito, que também seria uma outra consequência se ela tivesse optado por não admitir que a pessoa fizesse isso que ele queria fazer. Tá? Então a consequência sempre vai ter. A diferença é que uma é uma consequência para fora, né? Uma consequência externa, onde entra uma outra pessoa que não é você. No caso, suponhamos aqui que uma pessoa, que a minha esposa vem e fale para mim, eu preciso que você faça tal coisa. E ela sabe que eu odeio fazer aquilo. E eu vou e dando risadinha para ela, vou e faço. Entende? Só que eu vou fazer reclamando, eu vou fazer chutando o pau da barraca, eu vou fazer de qualquer jeito, eu vou fazer falando que eu não devia ter aceitado, não sei o quê, e blá blá blá. E eu fico ressentido e desconfortável com aquela situação. Mas para ela tá tudo bem, ela nem vai imaginar que isso está acontecendo comigo. Por quê? Porque na cabeça dela eu dei liberdade para que ela fizesse isso. Na cabeça dela, ela não está ultrapassando limites, ela não está sendo desrespeitosa comigo, ela simplesmente está fazendo um pedido e eu é quem aceitei. Entendeu? Então, pelo fato de eu ter aceitado, é como se eu estivesse recebendo a consequência daquilo e não tenho nem o direito. Só que eu não tenho o direito de reclamar, só que eu vou reclamar, porque eu não queria, na verdade, fazer aquilo. Você está entendendo? Eu não queria de verdade fazer aquilo. Só que para evitar o conflito, para evitar que o desconforto de eu ter que falar, eu não quero fazer isso, e às vezes a pessoa fala, mas por que você não quer? Né? E não sei o que, e virar aquele embate, eu prefiro fazer e ficar remoendo. Entende? O que iria acontecer se eu, ao invés de evitar o conflito, eu recebesse esse conflito e falasse, vou te contar um segredo, eu odeio fazer isso, eu não quero fazer isso, né? Talvez a gente pudesse ver uma outra solução, né? Vamos pagar alguém para fazer, ou vamos, sei lá, tal pessoa faz, ou outro dia a gente faz, ou talvez a gente consiga fazer nós dois juntos, né? Ou seja, 1001 coisas a gente podia fazer, mas no calor da emoção, normalmente a gente fala assim, sem pensar. A grande problemática do negócio é que a gente sempre vai no emocional. Eu sempre vivo falando aqui o tempo todo, seja intencional, seja intencional, seja intencional. Só que muitas das vezes, no calor da emoção, é exatamente isso, no calor da emoção, a gente simplesmente fala assim sem pensar. Porque a gente não pensa que depois a gente
vai ficar se remoendo, a gente vai ficar bravo, a gente vai estragar o nosso dia, mas na hora que a gente viu, a gente já falou sim e já tá lá, no desconforto de ter que fazer alguma coisa que você não queria estar fazendo, né? Então, tipo assim, se você parte pro outro lado, agora com a mentalidade adulta, né? Eu não preciso falar sim porque é minha esposa. Eu não preciso falar assim porque, sei lá, uma coisa entre nós, da nossa casa, suponhamos, ou é uma coisa entre nós, da nossa família, sei lá, o que que seja. Seja o que for, é válido para tudo. Eu não preciso falar assim. Entendeu? Eu tenho a minha liberdade, eu tenho o meu direito de falar que eu não gosto de fazer isso e eu não quero fazer isso. Então isso vai evitar muitas complicações, porque muitas das vezes eu como marido, depois que eu falei sim, eu que falei. Só que depois disso, isso vai acarretar outros problemas. Às vezes eu vou ficar olhando de cara feia para minha esposa no resto do dia e ela nem vai saber que é porque eu me comprometi a fazer uma coisa que eu não queria fazer. E às vezes na minha mentalidade, como eu sempre falo para vocês, na minha mentalidade eu acho que ela sabe que eu não gosto. Só que eu nunca parei para falar que eu não gosto. Entendeu? Então, talvez, vamos supor que seja uma coisa semanal, que toda semana tem que realizar, e toda semana ela vem e fala, ó, tem que fazer tal coisa. E ao invés de eu falar, eu não gosto de fazer, eu vou dar um jeito, eu vou pagar alguém para fazer, ao invés de eu me impor, de eu partir para o conflito, né, e falar, eu não quero, eu não vou fazer, vamos arranjar uma outra solução, eu toda vez aceito. Como se fosse de bom grado, digamos assim ainda. Então, na mente dela, ela acha que tá tudo bem pra mim. E depois que eu fico bravo o resto do dia, que eu fico rabugento o resto do dia, ela não consegue entender o que tá acontecendo. Então você consegue entender como uma coisa que não tem um mínimo nexo vai causando outros problemas? Por quê? Porque eu não resolvo o problema na hora do acontecimento. Aí o que acontece? Eu vou aumentando esse problema. É como se ele fosse dando cria, né? Ele vai aumentando de tamanho. É por isso que eu falo, gente, problema não é vinho, né? O vinho que quanto mais o tempo passa, melhor ele fica. Problema não, o problema quanto mais o tempo passa, maior ele fica. Então o melhor momento para que a gente consiga resolver os nossos problemas é antes que ele cresça. Entendeu? Então se tá tendo um problema ali, cara, ó, cheguei no meu limite, ó, deixa eu te contar um segredo, eu não gosto de fazer isso, tá? Ah, mas alguém tem que fazer e não sei o que, e tá, vamos resolver, tá? Mas eu não quero mais fazer isso. Tá? Eu não quero mais participar disso, eu não quero ir nisso, eu não quero. Eu só quero deixar bem expresso aqui que eu não quero. Isso é ser adulto, tá? Isso é ser adulto. É você arcar com a consequência e falar que simplesmente não quer. Ah, mas cara, mas ela vai ficar chateada, mas ela isso, mas ela aquilo. Mas é necessário que as coisas se resolvam para os dois. Eu até marquei aqui a respeito da questão de ceder. Deu uma travada aqui e voltou. O pessoal, eu sempre converso com as pessoas, elas falam assim, ah, mas a gente como marido e mulher, a gente não tem que ceder. Não, a gente não tem que ceder, a gente tem que se ajustar, entendeu? Porque nós somos pessoas totalmente diferentes. E se um cede, o outro entende que está no limite dele ainda. Então eu vou cedendo e ela vem subindo, eu vou cedendo e ela vem subindo. Na hora que eu vou ver, ela já está passando em cima de mim e eu estou cedendo. Entendeu? Então nunca é a respeito de ceder, é sempre a respeito de se ajustar. Porque tem que ficar bom para os dois. Entendeu? Eu não posso desmerecer o meu respeito e o meu limite para que a pessoa se sinta bem. Olha só que maluquice isso. Olha o masoquismo na minha cabeça. Eu não posso me desrespeitar para que o outro se sinta bem. Entendeu? A primeira coisa que nós precisamos ter, e que eu sempre falo a respeito aqui, é individualidade. Eu tenho que me respeitar como indivíduo. Eu tenho minhas vontades, eu tenho os meus valores, eu tenho os meus gostos. Isso tem que ser levado em consideração. É claro que, hora ou outra, a gente precisa relevar alguma coisa, porque é necessário, é totalmente necessário. Mas eu não posso viver a vida inteira relevando uma situação. Tem casais que e normalmente já nesse naipe, é nessa situação, os casais que chegam pra gente, normalmente é gente que já está relevando faz tempo. E a gente fala, cara, você vai parar de relevar quando? Porque a pessoa já está numa situação onde já virou um costume ela viver uma situação desagradável na vida dela. Já virou um costume ela ter um relacionamento que não proporciona liberdade, um relacionamento que não proporciona felicidade para ela.
Olha que situação, né? Então é que nem eu falo, se o seu casamento ele não te faz uma pessoa melhor, então você não está vivendo um relacionamento, você está vivendo um desperdício, né? Porque o casamento ele foi feito para que nós se tornássemos a imagem e semelhança de Deus. O homem ele só consegue gerar quando ele se junta com uma mulher. E a maior das características de Deus é o Criador. O homem só consegue ser criador, ele só consegue inventar, ele só consegue criar alguma coisa do nada quando ele se junta com uma mulher. Aí a obra está completa, entendeu? Então o casamento é isso. O casamento lá em Efésios capítulo 5, ele vai falar a respeito de como que o casamento é a simbologia do evangelho. Então se o meu casamento ele não tem nada a ver com essa felicidade, não tem nada a ver com essa completude, então eu estou vivendo um grande desperdício, tá? Então voltando aqui. Então a gente não vai ceder, a gente vai se ajustar. Voltando na questão da intencionalidade, é necessário que você se lembre, se você não sabe do que eu estou falando, volta lá atrás que tem umas lives minhas falando a respeito disso, que tem pessoas que elas são reativas. Na verdade, a maioria das pessoas são reativas. O que é ser reativo, Júnior? É você reagir àquilo que as pessoas fazem. Ao invés de você ser intencional e você tomar conta da situação, você simplesmente interage com aquilo que a pessoa faz. A pessoa fala, faça. Aí você fala, tá bom, e vou fazer, entendeu? Não seja reativo, negocie com a pessoa, fala, cara, eu tenho isso para fazer, eu não posso, então agora pode ser tal dia. Dá para esperar? Eu tô no meio de um negócio aqui, tem como eu fazer da minha casa? Então, tipo assim, não seja reativo. Porque quando a pessoa ela chega para te pedir alguma coisa, ela tá esperando que você vai falar que sim e na hora. Só que não precisa ser assim. Aprenda a fazer perguntas. A gente aprendeu na escola que quem faz pergunta é burro. Só que burro não tem perguntas, né? As pessoas falam assim, esse cara é um idiota, ele é o único da sala que fica fazendo pergunta. Mas quem faz pergunta não é idiota, não existe pergunta idiota. Porque quem pergunta é porque quem está interessado. Você pode perceber que o único que fica fazendo pergunta na sala é o único que está interessado. Então, aprenda quando alguém reivindicar alguma coisa para você, quando alguém pedir alguma coisa para você, ou impor alguma coisa para você, faça perguntas. Eu posso fazer depois? Eu posso primeiro ver a minha agenda lá como é que tá e depois eu te dou uma resposta? Não vai no calor da emoção, tá? E presta atenção na questão da intencionalidade ainda. Baixa ali, deixa o calor do momento baixar, seja racional e perceba o que a pessoa está fazendo. Tem pessoas que elas já te decifraram e percebem como elas conseguem te dominar. Preste atenção nas pessoas que elas sempre pedem alguma coisa para você. Isso é válido para tudo. A gente está falando a respeito de casamento, mas isso é válido para tudo. Tem pessoas que elas já conseguiram te decifrar. Então ela sabe que se ela ficar insistindo, ela consegue te ganhar. Tem pessoas que sabem que se ela partir pro emocional, ela consegue te ganhar. Tem pessoas que sabem que se partir pro lado espiritual, elas conseguem te ganhar. Então presta atenção nisso. Presta atenção que enquanto você está no emocional, tem gente que está agindo no racional para te faturar. Entendeu? Então aprenda a fazer perguntas, tá? Na hora que você está em dúvida, que você sabe que você vai se arrepender depois, faça perguntas primeiro. Porque automaticamente na hora que você começa a fazer perguntas, você sai do seu emocional e vem para o racional. É automático. O simples fato de você faça a pergunta mais boba que for preciso. Tem que ser agora? Né? Faça a pergunta, tem que ser eu? Faça a pergunta mais boba, até como se fosse uma brincadeira, se for preciso, tá? Para não ficar um clima chato às vezes, né? Mas faça uma pergunta que isso te joga automaticamente para o nível do racional e te tira do emocional, beleza? Então, outra coisa, a gente também já falou aqui a respeito de comunicação, volta lá se você quiser saber mais a respeito disso. A comunicação é a chave de tudo. Quando a gente fala de se comunicar com a pessoa que ela está ali invadindo os meus limites, a pessoa que ela está me desrespeitando muitas das vezes até sem perceber, né? Às vezes a pessoa ela nem está percebendo que ela está me desrespeitando. Por quê? Porque os meus limites, os muros são tão baixinhos que a pessoa ela passou andando por cima dos muros e nem percebeu que atravessou meus limites. Por que ela não percebe? Porque o que eu falo não é o bastante para comunicar o que eu sinto. Entendeu?
Nessa hora é necessário que eu use das minhas expressões no total. E aqui eu estou falando de corpo. Se você fala que não, mas fica dando risada, não. Você acha que a pessoa está acreditando no seu não? Entendeu? Ela fala, eu vou insistir um pouquinho mais, ou então eu só vou jogar na mão dele e ele vai ter que fazer, porque ele está dando risada. Então, aquilo que você faz voga mais do que aquilo que você fala. Não adianta você falar para o seu marido, eu não vou admitir mais isso. Ixi, o negócio que está travando bastante. Eu não vou mais admitir mais isso. E continua fazendo tudo a mesma coisa de sempre. Ele já te decifrou e ele sabe que você vai admitir. Você vai continuar admitindo como sempre admitiu. Porque não mudou nada. Você falou mais alto, você gritou, você foi mais ríspido, mas não mudou nada. Entendeu? Então, a gente precisa entender que as pessoas, elas nos decifram mais por aquilo que a gente faz do que por aquilo que a gente fala. Não adianta eu ficar, essa é a última vez, eu não vou admitir mais, e bababá. Sabe, é igual quando a gente é criança, que o pai fala assim, eu vou contar até 3, né? E 3, e 4, e 5, e 6, e 7 não resolve nada. Porque o que importa não é o que a gente fala, o que importa é o que a gente faz. Você está entendendo? A gente falou de criança aqui, lembra daquela época onde o pai olhava para o menino e o menino já ficava em silêncio? Ele não precisava falar nada, porque a autoridade dele estava no olhar. Presta atenção, como que é diferente dos dias de hoje. Hoje em dia as pessoas, elas gritam, elas esperneiam, às vezes elas agridem fisicamente e mesmo assim elas não conseguem transparecer a autoridade. Por quê? Porque aquilo que ela faz vale mais do que aquilo que ela fala. Beleza? Então entenda uma coisa, você não é obrigado a suportar nada. Você não é obrigado, como indivíduo, como pessoa, nós temos o direito de falar não, tá? Você não precisa fazer alguma coisa. Inclusive, isso é uma coisa que a gente fala muito, às vezes a gente está no trabalho e algum cliente, ele passa dos limites, você fala, eu não sou obrigado. Você está entendendo? Porque existe um limite, existe um respeito em todas as áreas da sua vida. Né? A gente fala a respeito do casal, por quê? Porque o problema do casal é que os dois têm uma intimidade muito grande. Então o fato das pessoas terem intimidade passa a acreditar que não existe mais a necessidade de respeito. E é aí que mora o grande problema. Porque o grande problema do casal é que eu conheço os pontos fracos do meu cônjuge. Então se torna covardia eu usar dos pontos fracos que eu conheço dele para machucá-lo. Entendeu? Então, quanto mais eu conheço a pessoa, quanto mais íntimo eu sou da pessoa, mais eu preciso respeitá-la. Entendeu? É por isso que eu chamo no meu livro essa questão de respeito de tendão de Aquiles. Porque o simples fato do respeito, uma coisa simples, uma coisa pequena, né, pode fazer a estrutura toda desabar. É uma coisa muito simples e é por isso que precisa de tanta atenção em cima disso, tá? Então você tem o direito de dizer não. E isso é uma coisa que tem que ser praticada. E dizer não é simplesmente falar não, né? Parece que, nossa, quando a gente vai falar que não, meu Deus do céu, quem quer falar que não? E isso parece uma coisa muito rude, né? Muito áspera. Só que tudo aquilo que não é sim é não. Você tá entendendo? Então quando você fala pra pessoa assim, ó, eu vou pensar um pouco depois eu te falo, já é um não. Quando você fala pra pessoa assim, ó, eu vou ver certinho, tá? Mesmo que você vá fazer, já é um não. Então tudo aquilo que não é sim, já é um não. É isso que a gente precisa entender. Porque muitas das vezes as pessoas se fecham quando a gente fala para elas que elas têm que começar a praticar o não, porque normalmente essas pessoas que têm dificuldade de ter esse autorrespeito são pessoas que não sabem falar não. Entendeu? São pessoas que falam sim para tudo e continuam se arrependendo a vida inteira. Então é necessário que você entenda isso, que tudo aquilo que não é sim é não. Então você não precisa ser rude, você não precisa ser grosseiro, sempre seja educado, acima de tudo e acima de todos. A partir da sua casa, seja educado com seus filhos, seja educado com seu marido, com a sua esposa, seja educado com a sua família externa, sabe? Seja educado na sua empresa, seja educado em todos os lugares.
Então, existe a questão de respeito e existe a questão de educação. Isso são coisas que não podem se separar nunca na vida, independente do tipo de pessoa e da intimidade que você viva. Então, quanto mais intimidade, a demanda de respeito também acaba sendo maior. Individualidade eu já falei. Outra coisa é não agradar as outras pessoas se isso não te agradar. É o que eu comecei falando aqui. Se aquilo que a pessoa está te pedindo para fazer é uma coisa que você não quer fazer, então não faça. Sabe, você que está namorando aí, você que muitas das vezes está conhecendo a pessoa e a pessoa ela quer que você faça coisas que você não está disposto a fazer, ou ela quer que você viva de um jeito que você não é, entendeu? Eu já vi muito isso acontece muito em casais. O marido ou a esposa, ele quer que a esposa dele ela se vista de uma forma que ela não é. Ele quer que ela frequente lugares que ela não gosta de frequentar. E coisas desse tipo. Então não se submeta, não se venda, se valorize, entende? Principalmente se você está na fase do namoro e percebe que a pessoa fica forçando a barra com relação a coisas que você não quer, então presta atenção, isso já é um sinal já, entendeu? Isso é um sinal de que se você está falando que sim, você está se desvalorizando, e segundo, se ele continuar te desrespeitando, porque se ele não recebe o seu não, se você está se valorizando falando que não e mesmo assim ele ainda continua insistindo, significa que ele não te respeita. Então é um sinal também que é uma barca furada, que é uma ótima oportunidade para você cair fora, tá bom? Então reconheça para você, através desses nãos aí que você vai trazer, qual que é a sua prioridade. Quando nós temos prioridades, né, nós como seres individuais, quando nós temos prioridades, nós percebemos que às vezes as pessoas elas ficam meio assim, né, de falar, faz tal coisa para mim. Você vai falar, cara, eu não posso porque eu tenho uma prioridade, eu tenho uma coisa para fazer, né? Então, desde família, tá? Isso acontece desde dentro de casa. Minha esposa quer que eu faça alguma coisa, ou ela me impõe alguma coisa, e só que eu tenho uma prioridade. Não, eu não posso por causa disso, 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 né? Eu falei um não de uma forma que não foi expressamente com a palavra não, né? Então é uma forma educada. A gente precisa ser educado e ser adulto bastante para isso, tá bom? Então reconheça as suas prioridades. Quando você reconhece as suas prioridades, automaticamente você agrega valor para a sua vida. Automaticamente você agregando valor para a sua vida, você exige respeito. Você tem limites. Ó, eu consigo participar desse negócio aí que você está querendo que eu vou, né? A minha esposa está querendo que eu participe de um evento aí que ela está fazendo na empresa dela e tal. Eu consigo participar contanto que não comprometa o curso que eu dou nos dias tal, tal e tal da semana, né? Ou seja, eu tenho minhas prioridades, eu posso até me esforçar um pouquinho para fazer o seu gosto, para fazer a sua vontade, para participar de alguma coisa que você quer, mas eu tenho minhas prioridades, tá? Então eu não rebaixo o meu valor para que a pessoa ela se sobressaia, tá? É o ajuste que eu falei lá do começo. A gente se ajusta para que a gente consiga os dois chegar num consenso aí, tá? Então uma coisa que as pessoas erram muito. Normalmente, a pessoa que ela desrespeita, né? Eu não estou falando da que se desrespeita, eu estou falando do cônjuge que muitas das vezes desrespeita você. Às vezes ele é agressivo com palavras, às vezes ele te desrespeita, não só, a gente falou muito a respeito de pedir, né, alguma coisa, mas não só nessa questão de pedir alguma coisa, mas de muitas vezes falar coisas desnecessárias, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é que se você revidar vai ser pior, tá? É por isso que eu falo a respeito da racionalidade. A emoção, ela vigora tanto na questão negativa quanto na questão positiva. Então, se né, a pessoa ela chega e me inunda de ai, por favor, isso é uma questão, uma emoção positiva, que eu me sinto, ai, nossa, olha a aprovação, né? A pessoa está precisando de mim, né? Ela é dependente de mim. Então, tipo assim, eu me sinto como se eu fosse o Superman que eu pudesse resolver o problema das pessoas, tá? Então, é uma emoção boa. Também existe uma emoção mal, que é nessa questão onde muitas das vezes alguém te desrespeita mesmo de uma forma agressiva, de uma forma ríspida.
Agora é uma emoção negativa. O que eu vou fazer? Automaticamente eu vou revidar da mesma forma que a pessoa fez. Então eu também vou ser ríspido, eu também vou ser desrespeitoso, sem educação e perder a razão. Automaticamente eu vou perder a razão. Entendeu? Então a primeira coisa que a gente tem sempre que colocar em pauta é sempre estar com o nosso botãozinho da intencionalidade ligado. Na hora que partir para o emocional ali, na hora que a gente for inundado emocionalmente, alguma coisa ruim vai acontecer a partir de então, porque quando a gente está inundado emocionalmente, sempre acontece alguma porcaria, a gente faz porcarias, você tá ali com o botãozinho da intencionalidade ligado, tá vendo que a pessoa está inundada emocionalmente, às vezes ela tá te agredindo verbalmente, né? Por mais que talvez não seja aquela agressão em si, mas para você já está se sentindo, e é o que eu sempre digo, não importa se é ou se não é, importa o que você está sentindo. Se você está sentindo que isso é uma agressão, então é uma agressão, tá? Não tem que categorizar, deixa eu pegar o livrinho aqui da agressão para ver se isso é categorizado como uma agressão. Não. Se eu estou me sentindo agredido, então é uma agressão, tá? Isso é a lei do relacionamento, tá? No relacionamento vigora aquilo que a gente sente. Ok? Então eu não vou revidar. Se eu sinto a necessidade de revidar e eu não consigo expressar nada que seja bom nesse conflito, então, cara, simplesmente, com licença, eu vou me retirar, tá? A gente vai esfriar a cabeça e depois a gente fala a respeito disso. Cara, se prepare que a pessoa ela vai cair duro no chão de raiva, porque quando a pessoa ela explode, ela espera que o outro seja reativo e também exploda com ela. Entende? Eu sempre falo que isso dá um bug na cabeça da pessoa, porque a pessoa ela tenta te atingir, e quando a pessoa ela explode, ela rebaixa o nível para tentar atingir alguém e essa pessoa não é atingida, cara, a pessoa fica louca. Ela fica louca da vida, sabe? Então, faça isso, faça esse teste. Se você não souber como contornar a situação, simplesmente se recolha e demonstre que você se valoriza. Eu não vou me rebaixar. Não precisa ficar explicando para a pessoa. Sabe, parece aqueles vilões lá dos filmes que antes de matar o mocinho, ele tem que ficar contando o plano dele. Ah, eu fiz isso por causa disso. Aí dá o tempo de alguém chegar e salvar. Sabe, isso é ridículo. Isso é só história encantada. Na vida real, você não precisa ficar falando. Ai, mas eu fiz isso por causa disso. Eu não vou me rebaixar o seu nível. Não sei o quê. Ou seja, você está de forma indireta tentando atingir a pessoa da mesma forma, entendeu? Então você está sendo indireto, você está tentando ser um pouco mais educado, mas você também está tentando atingir a pessoa. Então vocês estão batendo no mesmo nível. Ele grita, mas eu não grito, né? Mas não importa, se você também está sendo agressivo, você está partindo do mesmo nível que ele, entendeu? Por mais que a sua agressividade seja sem gritar, tá? Isso não é uma comunicação não violenta, você está sendo violenta do mesmo jeito, tá bom? Então, tenta contornar a situação. Não dá conta de contornar a situação, então é melhor simplesmente se ausentar, deixar a pessoa falando sozinha, do que você fazer o negócio ficar pior, tá? E a pessoa, ela mesma vai perceber que ela tá fazendo uma tempestade no copo d'água, tá? E diga não, tá? Se você não quer, não quer. Entenda que você é responsável pela sua vida e pelas decisões que você vai tomar, tá? Não escolha algo que alguém escolheu para você. Não receba isso, tá? Então, dessa forma você foge dessa questão do passivo-agressivo, né? O que é o passivo-agressivo? Você é passivo porque a pessoa faz você de gato e sapato. Você sabe que ela está te fazendo de gato e sapato, mas você fica agressivo com você mesmo, porque você fala, nossa, eu devia ter feito isso, olha que não sei o que, bababá, e ele não devia ter feito isso comigo, bababá, e por aí vai. Você fica ali agressivo consigo mesmo, você está criando um câncer dentro de você, tá? Você está depositando coisas negativas dentro do seu corpo. Isso na psicossomática vai dar um problemaço aí de estômago e coisas afins. Então, olha só o tanto de coisa que você pode gerar por causa de uma besteira, né? Parece uma besteira. É claro que para quem não está vivendo isso parece uma besteira, mas para quem vive isso é um inferno na Terra, tá? Então pare de viver desse jeito. Ainda é tempo, enquanto a vida há tempo de você mudar essa situação. Mude essa dinâmica, mude esse relacionamento. Enquanto você não se impor, as pessoas não vão te respeitar.
Ah, mas eu não gosto de conflito, mas você precisa viver um conflito, porque de qualquer forma você vai viver essa consequência. Então seja adulto. Como que eu vou ser adulto, Júnior? Seja claro. Não fale assim, ah, você falou para mim fazer isso, isso, isso. Não, só fale, lembra do que eu sempre falo. Toda vez que você estiver em meio a um conflito, não fale da pessoa, fale de como você se sente. Porque da mesma forma que a pessoa ela não te entende o que está acontecendo dentro de você, você também não entende o que está acontecendo dentro da outra pessoa. E você não sabe porque ela faz o que ela faz. Entendeu? Então, toda vez que você for falar a respeito do que está acontecendo, falar, eu não estou gostando disso, eu não gosto de fazer aquilo por causa disso, você me disse isso aquele dia, eu não gosto porque isso me remete a isso e bababá. Tá? Explique sobre você. Não acuse a pessoa, não fale que ele é o culpado, não traga uma briga, entendeu? Um relacionamento, uma discussão de relacionamento não precisa ser uma briga. A ideia da discussão é ser um alinhamento, não ser uma briga. Tá? Então seja adulto, assuma suas responsabilidades, se a responsabilidade é sua, se a obrigação era sua, assuma a sua responsabilidade, seja adulto bastante para isso. Mas seja claro e objetivo para falar aquilo, por que você não quer. Tá? Fala para a pessoa, ó, eu nunca te falei, mas eu nunca quis fazer isso, eu não gosto de fazer isso, tá? Eu estava fazendo para te agradar, mas mesmo te agradando, eu não me sinto satisfeito com isso, eu não gosto disso. Simplesmente eu não gosto disso. Pronto, eu estou exigindo o meu respeito e a partir de hoje você está sabendo, tá? E talvez, cara, você tá preso numa masmorra aí totalmente desnecessária. Às vezes, depois que você falar isso, a pessoa vai falar, cara, sabe por que você não me falou antes? Eu nem imaginava, né? E outra coisa, isso aqui é maldade, hein? Aprenda a decepcionar pessoas, tá? Tem pessoas que elas já vêm contando já com a vitória, né? Elas já vêm, eu vou falar lá com o Júnior, que o Júnior tudo que eu peço ele faz. Às vezes a pessoa já chega até falando isso, né? Ah, é meu amigo, tudo que eu vou pedir eu tenho certeza que ele faz. Você fala, hoje não. Decepcione pessoas. Aprenda a decepcionar pessoas por quê? Porque só dessa forma você vai conseguir aumentar a área aí dessa zona de integridade psíquica que você tem. Quanto mais você decepcionar as pessoas, né? Eu falo isso no sentido bom, porque em detrimento daquilo que a pessoa quer e de você, você tem que ser a prioridade, tá? Seja sempre a prioridade. Quando você se vê numa situação onde a pessoa fala, eu quero, e você fala, eu não quero, e depende de você, então fica com eu não quero, porque você tem que ser a prioridade dessa questão. Nem que essa pessoa fique decepcionada com isso. Pode acreditar, ela vai voltar e tentar de novo. Eu já falei a respeito disso, falar sempre a respeito de como você se sente e não a respeito do que está errado e do erro da pessoa, tá bom? Então é basicamente isso, tá? Esse é o tendão de Aquiles do casamento, né? Por mais que o casamento seja esse algo tão poderoso, né? Digno de glória, mas existem algumas coisinhas pequenininhas aí que precisam ser ajustadas, porque isso aí pode ser uma pedrinha que derruba o gigante, tá bom? Então que Deus ele possa estar abençoando a vida de vocês. Obrigado pela participação da galera que participou ao vivo aí. E semana que vem nós estamos aí, se Deus assim permitir.